todo mundo ganha mais dinheiro do que eu, mesmo sendo menos competente. Ela precisa entender que não vai existir só o trabalho na vida dela. Qual lugar que você quer estar? Carregando a casa nas costas. Poucas mulheres têm coragem atualmente de assumir esse papel. Essa mulher não foi protegida. Essa mulher não foi cuidada. Então o homem vai prover, o homem vai proteger. Se ele é um inimigo, você tem que sair daí. Você não tem que ficar nessa relação. Às vezes o vínculo com a mãe, com o pai, é muito maior do que o vínculo com o marido. Eu devo ter gastado mais ou menos 400 mil nesse negócio e não faturei nada. Talvez tenha chegado um momento na sua vida que tudo que você tem que fazer é andar de Porsche e carregar a bolsa cara. Eu vou te rasgar no meio. Porque você tá querendo ter mais filho, tá ficando pesado, eu tenho que largar. Porque eu sou uma ótima dona de casa, sou uma esposa muito boa e sou uma mãe eficiente. Acho que poucas mulheres têm coragem de falar. A mulher, ela finge que não sente, mas ela sente. Não tem como você fazer tudo sozinha. Não tem como você gerar culpa. E as pessoas precisam respeitar o seu funcionamento. A culpa, ela vai vir quando você deixa de fazer algo que você deveria ter feito. Se eu pus um filho no mundo, eu sou responsável. Tabita Camacho é mentora no GPS e sócia da AEON, destacando-se no campo do desenvolvimento humano e familiar. Aos 38 anos, ela é casada há 20 anos e mãe de 2 filhos, de 18 e 8 anos. Formada em administração, Tabita sempre teve uma paixão pelo aprendizado e decidiu cursar faculdade, mesmo sabendo que seu grande objetivo de vida era ser dona de casa. Embora tenha amado o curso, sua atuação na área foi limitada, pois o que realmente despertou sua paixão foram as dinâmicas relacionais e familiares, especialmente diante do caos pessoal que ela vivia na época. Foi então que ela mergulhou de cabeça no mundo do desenvolvimento humano, área na qual se dedica há mais de 15 anos. No início, Tabita aplicava o conhecimento que adquiria em sua vida familiar e em trabalhos voluntários. No entanto, sua busca por contribuir mais levou a dar um passo maior, tornando-se professora no O Corpo Explica. Posteriormente, começou a mentorar milhares de mulheres na Academia de Damas, o que culminou em sua posição atual como mentora e sócia do GPS, onde ela impacta mais de 60 mil aliados em mais de 40 países. Tabita é hoje uma referência para mulheres que buscam equilíbrio entre as demandas familiares e o autodesenvolvimento, inspirando e transformando vidas ao redor do mundo com sua expertise e paixão pelo desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast É Com Elas, o primeiro podcast global de empreendedorismo feminino digital desse mundo. E bora lá, que é com elas. E hoje é com ela, uma convidada muito especial, Tabita Camacho. Ela é mãe de 2 filhos, empresária, sócia do grupo AEON, mentora do grupo de permissão superior, o GPS, e uma mulher com uma história incrível que eu, pessoalmente, tenho uma grande admiração e é uma honra poder entrevistá-la aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Tabita. Obrigada. É um prazer estar com você aqui, receber aqui você no podcast É Com Elas. E eu vou começar, Tabita, já de uma forma polêmica, te conhecendo a tua história, que é uma questão que as mulheres trazem muito dentro da nossa comunidade. Qual que é a tua opinião? Mulher tem que trabalhar ou não? Polêmica mesmo, né? Vamos começar. Colocando fogo no parquinho. Poder, a mulher pode. Tem que, talvez. Ok, explique. A gente vai olhar sempre para as relações. Porque quando a gente olha, a mulher precisa trabalhar, eu sempre vou fazer a pergunta de por quê. E quando a gente olha para a vida dela, quando essa mulher se sente obrigada a trabalhar, ela sente todo esse peso, carrega essa obrigação, e aí quando eu falo isso no mundo de hoje, falo, como assim? Todo mundo tem que trabalhar? Gera um certo conflito. Mas quando eu falo isso, eu olho para o ponto de vista da família. Ok. Se essa mulher, ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer construir uma família, ela precisa entender que não vai existir só o trabalho na vida dela. E se ela quer construir uma família de sucesso e ela quer ser uma mãe que realmente está conduzindo essas crianças para um bom desenvolvimento, isso vai representar uma parte muito importante da vida dela, que não pode ser negligenciada. E quando a gente olha para a história das pessoas, da humanidade, das famílias, essa mulher que tinha um lugar muito importante dentro da família começa a não ter mais. E aí ela começa a medir o seu valor e ser medida pela renda que ela gera. Verdade. E esse é um problema para a mulher.
Porque o principal potencial dela está na sabedoria que ela exerce dentro de casa. E as pessoas aprenderam a olhar isso como um lugar ofensivo, um lugar menor. Agora eu te pergunto, Cortella já dizia, né? Se a gente se preocupa muito com o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. E quais são os filhos que a gente está deixando para o mundo? Verdade. Então, eu sempre pensei muito nisso. Se a gente está querendo desenvolver tantas coisas no mundo, e muita gente fala de legado e de propósito, se você decidiu ter filhos de uma família, você precisa se responsabilizar por isso. Não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para negligenciar. E muitas vezes as pessoas estão excessivamente focadas em suas carreiras, em seus negócios e negligenciando essa parte que é tão importante. E sim, a maior parte disso compete à mulher, sim, porque é ela que tem a nutrição, ela que tem a sabedoria. Biologicamente, né? Até. E aí, quando eu falo isso, ela, poxa, mais um peso para a mulher? Não, muito pelo contrário. Porque quando eu falo desse lugar, eu estou falando que essa mulher tem que estar junto de um homem forte, que vai ser desafiado e que vai valorizá-la. Então, essa mulher precisa ser poupada para que ela tenha a possibilidade de exercer esse papel tão importante dentro de casa. E que o trabalho existindo na vida dela seja uma opção e uma possibilidade que caiba, não uma obrigação que ela carrega de prover essa família. E eu sei que tem mulheres que estão em um momento que são separadas, que não têm marido, mas beleza, esse é o lugar de hoje. Mas qual é o lugar que você quer estar? E aí, quando a gente está falando disso, eu vejo muitas mulheres casadas que estão carregando a casa nas costas, a providência da casa, a limpeza da casa, a organização de tudo, a educação dos filhos, sozinha. É um peso, né? Onde está esse homem? E aqui eu não quero colocar um peso a mais sobre as mulheres, eu quero tirar o peso delas, para que os homens carreguem esse peso. E quando a gente parte do ponto de que essa mulher, ou ela acha que não tem valor, se ela não estiver trabalhando e gerando renda, ou se ela acha que esse casamento tá ruim, ela precisa sair, não tem coragem, ou qualquer confusão que ela esteja vivendo dentro dessa relação, o problema dela não é o trabalho, o problema é a relação. Entendi. Então, ela precisa resolver a relação para que trabalhar em algum momento da vida dela, principalmente quando ela tem filhos pequenos, seja uma opção. E aí o trabalho é mais leve, e o que eu vejo das minhas mentoradas é que o que eu mais ouço é, hoje eu trabalho a metade, ganho o dobro, ou triplo, 4 vezes mais, é o que eu mais ouço. Por quê? Ela não precisa mais carregar o peso de ser provedora. O trabalho entra num lugar muito mais leve de possibilidades de enriquecimento dessa família. Entendi. Eu, conhecendo a tua história, se tu puder contar um pouquinho, tu fez essa escolha muito cedo, né? Tu tinha muito claro que tu queria ser dona de casa. Tu fala isso com muita clareza. Eu acho que poucas mulheres têm coragem atualmente de assumir esse papel. Não, eu quero ser dona de casa. Sim. Eu casei com 18 anos, né? Tinha 2 meses que eu tinha feito 18 anos. Então, hoje já fazem 20 anos de casado, 22 juntos. E também fui mãe jovem, tudo foi muito pensado e muito planejado. Então, não foi nenhuma conversa que a gente teve, era meio óbvio, sabe? Tipo, o que vai ser? Não, eu vou cuidar da casa, você vai trabalhar, enfim, não tem uma conversa aqui. Tem 18 anos, né? Não tem uma conversa aqui. E aí eu me lembro que eu fui fazer a faculdade e as pessoas diziam, o que você vai fazer? Eu falava, você é dona de casa. E foi depois, com o tempo, que a minha filha já estava um pouquinho grande, já estava quase me formando, e eu via que eu era muito competente nos estudos, mais que as outras pessoas, via as pessoas avançando, me questionava, aliás, às vezes gerava um conflito, mas eu estava certa da minha decisão. Mas foi quando as pessoas começaram a pressionar, de que, tipo assim, eu estava sendo folgada, que eu comecei a falar, tipo, peraí, eu fui muito firme, mas em algum momento eu me questionei daquele valor e tudo mais. Mas assim, eu vivi por 16 anos da minha relação. Sim, as pessoas às vezes fazem essa pressão até de uma forma sutil, né, Tabita? Nem sempre é sutil, né? Mas sim, muitas vezes sutil. E aí você acha que é só um bom conselho, né? Na verdade, não, uma interferência. Tu acredita muito na interferência das relações, no resultado da vida no geral, né? Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu sempre falo muito sobre dependência emocional, que é quando o que uma pessoa fala, faz, o que ela sente, interfere, impacta em como você vai levar a sua vida. E aí, muitas vezes, essa mulher carrega... Ela nunca foi protegida o suficiente. Se a gente for pegar o número de mulheres, homens e mulheres, mas mulheres que sofreram um abuso, tipo... É quase 80% ou mais da população. Então, tipo, se você pegar de 10, 8, 9 mulheres já sofreram
um lugar assim, né, de abuso. Então, essa mulher não foi protegida. Essa mulher não foi cuidada. Muitas vezes ela teve que ser mãe dos irmãos. Muitas vezes ela teve que ser mãe da mãe. Ela teve que dar conta de muita coisa. E aí, ela não foi protegida, ela não foi valorizada. Ela aprendeu que a proteção dela e a sobrevivência dela depende só dela. E aí, quando eu falo, não, essa mulher pode ser valorizada, pode ser protegida, pode ser provida, eu sei que isso deve gerar, inclusive, incômodo e raiva dentro de algumas mulheres. Porque eu não posso confiar em ninguém. Eu acho que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tava te contando antes, eu acredito que eu senti um pouco isso, né? Eu ouvi uma historinha da minha mãe, tu não pode depender de homem, já conhece essa? Uhum. É muito frequente. Porque essa mulher, sua mãe, mãe de tantas, não teve uma boa experiência. E ao invés de ela te dar um bom conselho, ela quer proteger você do medo que ela sofreu, ao invés de preparar. Eu tenho um exemplo contrário disso. Eu tenho uma tia que ela, muito guerreira, casou com uma banana. Em algum momento, ela viu que aquilo não estava dando. É uma relação boa, eles se gostam, mas ela fica sempre sobrecarregada, a ponto de, desmaiar no meio do dia de tanta sobrecarga. Do nada, ela desliga. E quando eu fui me casar, ela me disse, nunca faça pelo seu marido aquilo que ele é capaz de fazer sozinho. Nunca poupe o seu marido. Ela me deu um ótimo conselho. Excelente. Pouca gente fala isso, né? Porque ela falou, cara, isso aqui que eu fiz deu ruim. Não repita esse erro. Quero que a sua mãe e outras mulheres deveriam fazer. Eu fiz uma escolha ruim de homem. Escolha um homem melhor. É isso que a sua mãe e outras mulheres deveriam dizer. Mas elas dizem, não dependa de homem. Mas por quê? Porque ela escolheu um homem ruim, um homem que não a valorizou, um homem... E muitas vezes essa mulher também não colocou nessa relação a vontade dela. Eu quero isso, assim você não pode me tratar. Não existe o alinhamento. Aí as pessoas fracassam em seus relacionamentos por papéis trocados, falta de alinhamento, e depois ficam perpetuando esse erro e esses medos nas próximas gerações sem corrigir aquilo que deu errado. Aí o problema vira o casamento, o problema vira o homem. Não. Existiam duas pessoas que não tinham permissão para viver uma vida leve, feliz, próspera. Existiam pessoas, muitas vezes, sem competência para viver um relacionamento e elas não foram capazes de melhorar a si. E passam os medos para as próximas gerações. Aí essa criança vem desprotegida, despreparada, com medo da vida, fala, beleza, se eu não der conta de mim, ninguém mais vai dar. Então, deixa eu virar aqui uma Xena. Foi o que aconteceu comigo, né? O orgulho de ser Mulher Maravilha, guerreira. E pesa. Podia falar um pouquinho mais, tá, Bita, que eu percebo essa questão do alinhamento, junto com as minhas mentorandas, lá no grupo de network, eu percebo que o relacionamento vira um gargalo na vida delas. E essa questão do alinhamento, quando tu fala, eu vejo a importância disso. Tu podia explicar um pouquinho mais o que seria esse alinhamento? Quando a gente está falando de um relacionamento, eu vou falar aqui de um exemplo de homem e mulher. Depois eu posso explicar de uma outra maneira, mas para a gente entender. Esse homem precisa ocupar o papel dele, o lugar dele. Então, o homem vai prover, o homem vai proteger e ele vai ser o responsável por correr os maiores riscos, inclusive tomar as decisões mais difíceis. Quando esse homem faz isso, essa mulher fica valorizada, protegida, poupada. Que aí, muita gente acha que essa é a mulher fútil, que a mulher não tem valor. Na verdade, não, ela tem um super valor, porque ela está sendo poupada e protegida por esse homem. Nesse lugar, essa mulher vai ser a sabedoria, vai ser a nutrição. Então, esse homem, ele se guia pela mulher, o que ela quer, os desejos dela, a vontade dela, o que ela pensa, como ela aconselha ele, mas ele guia a mulher. Ou seja, a partir dos insumos que ela traz para ele, ele toma as decisões difíceis e direciona a família. Nesse contexto, digamos assim, maravilhoso, saudável, a criança fica protegida. Então, todo mundo aqui está no seu lugar. Quando isso acontece, não existe competição, não existe comparação, existe cooperação, entendendo que não existe maior ou melhor dentro dessa relação. Existem duas pessoas que escolheram se relacionar e construir uma vida juntos, e eles estão cooperando para que isso aconteça, cada um no seu papel. Então, quando a mulher, por exemplo, decide empreender, ou o cara decide mudar de cidade porque recebeu uma proposta, eles vão conversar e vão decidir isso juntos, de como isso impacta a família, como isso impacta os sonhos que eles têm. E essa decisão só compete ao casal, não compete à mãe, ao pai, de ninguém.
Como eu percebo que as pessoas fazem? Elas escondem dos seus maridos os seus desejos. Elas escondem do seu cônjuge as suas vontades. E aí elas contam para a mãe, para o pai, para a amiga. E aí elas entram em competição com o marido, como se ele fosse um inimigo. Se ele é um inimigo, você tem que sair daí. Você não tem que ficar nessa relação. Tá certo. E aí elas começam a tratar como inimigo esse marido. E ele também entra na defensiva, porque aí ela saiu do lugar de mulher. Aí começa a dar conflito, né? Aí ela fica querendo ser o homem da casa, e ele fala que você não vai ser o homem, aí fica o tempo inteiro brigando. Ou então essa mulher fala, eu vou ser o homem da casa, ele fala, tá bom, é o que eu sempre quis. Aí depois ela fica sobrecarregada. Nesse desalinhamento, o que vai acontecer? A mulher que decide trabalhar, empreender, ganhar dinheiro, ela sempre vai estar aquém do seu potencial. Porque ela está fazendo aquilo pelos motivos errados. Muitas vezes para se proteger dessa relação, para se proteger desse homem, para se proteger de uma catástrofe que vai acontecer nesse relacionamento. Só que ela não percebe que ela está fazendo uma coisa muito errada, que é não se entregar para esse homem, não se entregar nessa relação e se entregar para as pessoas lá de fora. Às vezes o vínculo com a mãe, com o pai, é muito maior do que o vínculo com o marido. E aí aqui ela tá sempre em competição e lá ela tá sempre se entregando. Essa relação está fadada ao fracasso. E os negócios dela também. É uma bagunça relacional, né? Todo mundo Totalmente. junto, todo mundo envolvido. E devia ser pai e mãe da porta pra fora. Entrega total. Ah, mas se eu entregar e ele me trair. Se eu me entregar e algo der errado. Se você não se entregar, vai dar errado. Essa é a certeza que você tem que ter. Para um relacionamento dar certo, precisa ser 100% de entrega. Eu confio a minha vida a você e vice-versa. Esse é o nível de entrega que um relacionamento tem que ter. Aí, quando essa mulher decide empreender, não é porque esse cara não tá dando conta ou porque ela tem que se proteger dele. É porque ele quer ganhar mais dinheiro, é porque ela quer realizar sonhos. E ela não vai fazer isso num momento crítico em que ou a família dela tá bagunçada ou que ela ainda tá aprendendo a ser mãe. Ela vai fazer isso no momento que estiver tranquilo. E aí, o cara vai apoiar ela. E ela também vai apoiar o marido. E juntos eles vão crescer. Agora eu te pergunto, essa é a realidade que a maioria das pessoas vive? Infelizmente, não. Pelas histórias que eu escuto das comunidades, das mentorandas, infelizmente, não. E aí, você disse, o relacionamento é um gargalo. Vira. Porque ela tem que estar tão envolvida. Percebe que nesse lugar não tem como ela tomar uma decisão racional no negócio dela? A decisão sempre vai ser emocional. Não é sobre essa oportunidade é boa ou não para mim, para o negócio eu vou faturar mais ou menos. Se eu faturar mais, eu fico maior que ele e eu não quero. Se eu faturar mais, fica mais fácil de eu ir embora e eu tenho medo de acabar com o meu casamento. Ou então, se eu faturar mais, meu pai fica para trás. Nunca é sobre o negócio. É sempre sobre as relações. Aí essa mulher olha lá fora e fala, todo mundo ganha mais dinheiro do que eu, mesmo sendo menos competente. O problema tá aí nas relações. Para você que tem uma operação no digital, provavelmente o serviço ao cliente pode ser um calcanhar de Aquiles. E eu quero te apresentar, então, a Conecta Drop, que pode ser a solução para terceirizar isso para o seu negócio. Você não vai precisar ficar contratando e treinando. Deixa alguém especializado fazer isso por você. A Conecta Drop é a nossa parceira aqui no podcast É Com Elas. E eu vou deixar todos os detalhes aqui para você entrar em contato com eles e tirar todas as suas dúvidas, como melhorar o seu suporte para melhorar a conversão e os resultados do seu negócio. Interessante, interessante. E você, na tua história, tu escolhestes, né? Empreender. Chegou um momento que tu falou, tá, agora é o momento que eu quero começar a trabalhar, depois de... Teus filhos já tinham que idade? A mais velha, deixa eu ver, 4, ela tava com... Quando eu decidi, aí eu vou contar que deu errado da primeira vez, ela tava com uns 12 e o mais novinho com 2. Mas eu sempre quis fazer isso de casa, porque eu nunca quis trabalhar fora, nem quis trabalhar para ninguém. Mas quando eu resolvi fazer isso, eu resolvi fazer por uma fuga. Primeiro para me manter ocupada, porque eu não conseguia dizer não para as pessoas, então era mais fácil eu dizer, tô ocupada. Entendi. Então eu não precisava ter resultado, eu só precisava estar ocupada. Então não deu certo. Teu marido era provedor essa época, vocês estavam tranquilos financeiramente. Pra você ter noção, eu devo ter gastado mais ou menos 400 mil nesse negócio e não faturei nada. Meu Deus. Ele bancou tudo. Entende? Então, tipo assim, era pelos motivos errados. E era um ótimo negócio, um ótimo produto. Hoje tu consegue enxergar que não deu certo, não por causa do negócio, mas por causa dessa bagunça relacional que estava acontecendo na tua vida.
Tanto que quando eu contratei uma mentoria de negócios, que hoje são meus sócios, e aí eles ficaram impressionados com a qualidade do que eu entregava, de como eu fazia e tal. E eles falaram, qual a sua chance de sucesso, a taxa de sucesso nisso que você faz? Eu falei, 100%. Eles, impossível. Eu falei, 100%, eu posso provar. E aí eu expliquei. Aí eles, como você faz? Eu falei, porque eu faço uma pré-seleção de cliente. Eu só pego quem vai dar certo. Então, minha taxa de sucesso é 100%. E a gente foi trabalhando em cima disso. E parte da minha promessa era isso. Tenha 100% de chance de XYZ, de fazer aquilo. Então, era um super produto. E os vídeos ficaram muito bons. Estava tudo perfeito. Então, eu estava fazendo para me manter ocupada. E eu estava fazendo para manter os meus irmãos perto de mim. E para eu lidar com a culpa que eu sentia de eu avançar mais rápido. Então, era um jeito de eu dar dinheiro para eles. E não me sentir culpada. Olha que interessante. Então, não era um negócio de família, era um negócio para a família. Como tu percebeu isso, Tabita? Porque eu acho que muita gente tá enrolada nessa bagunça e nem percebe o que a mulher que tá nos assistindo agora, ou até o homem que tá enrolado numa bagunça emocional, como que para e percebe? Tô pensando aqui, eu não sei como é que eu faria. Tem que ter coragem de encarar, porque, no fundo, eu não queria estar mais ali, e os meus irmãos não queriam estar mais ali, e ninguém tinha coragem de assumir. O dia que a gente teve coragem de assumir, esse negócio acabou, foi, tipo, horrível, a gente passou mal, foi, tipo, muito ruim, mas a gente precisou assumir isso, que a gente tava fazendo pelos motivos errados, e foi olhando pra matemática. Tipo, eles, pela competência que eles tinham, pelo que eles estavam ganhando comigo, era ridículo. Tipo, eu achava que tava fazendo favor, eu pagava eles super mal. Hoje, tipo, eles se despontaram no mercado, eles ganham infinitamente mais. Isso era no mercado digital ou Era mercado no mercado físico? digital. Mercado digital. E aí, foi isso. Então, eu passei uns 2 anos nisso. E aí, depois eu entendi o problema. Ainda tentei fazer de uma forma diferente a mesma coisa. Continuei no problema, até falei, cara, eu preciso desapegar e sair desse negócio. Aí, recebi uma proposta, mudei de cidade, fui trabalhar no mercado digital. Mas, numa outra empresa, foi a primeira vez que eu, de fato, trabalhei. Mas eu vivi aquele conflito maternidade e carreira. Então, eu comecei a trabalhar saindo de casa. Meu filho tinha de 3 para 4 anos. Mesmo que eu saísse só um período, eu vi que não foi suficiente, porque eu ainda precisava me manter ocupada, apesar de não precisar mais ter uma empresa para a família, eu precisava me manter ocupada. Então, eu trabalhava muito e vi que meu filho começou a sentir aquilo. E aí veio a pandemia, aí eu trabalhei de casa, aí ficou mais tranquilo, porque eu estava o tempo todo junto com ele, mas eu ainda estava muito ocupada. E aí eu falei, tá, já deu. E aí meu marido tinha feito um negócio, e aí hoje, que na época era meu chefe, hoje é um dos meus sócios, ele falou, talvez tenha chegado um momento na sua vida que tudo que você tenha que fazer é andar de Porsche e carregar a bolsa cara. Eu falei, talvez. Porque eu estava conversando com um amigo de trabalho e eu sempre fui muito empenhada em tudo que eu fiz. E a gente estava construindo um projeto, eu falei, sabe que minha vontade de fazer isso aqui tá menos 16? Aí ele passou, ouviu, falou, talvez você não devia estar mais aqui, você não deveria estar mais aqui. E aí eu tomei essa decisão, tipo, eu pensei nessa decisão em janeiro, eu só consegui dar o start definitivo em julho, quando eu anunciei a minha demissão, mas eu só consegui sair em setembro, porque eu precisava fazer todas as minhas entregas. Fiquei longe por 1 ano, fiquei ali me testando e algumas coisas, e depois surgiu a oportunidade, porque na primeira semana eu falei que eu queria ser sócio, aí depois surgiu a oportunidade e hoje eu estou aqui. Conta essa história, eu conheço essa história e eu sempre te vi como uma mulher extremamente decidida, e eu acho que essa história exemplifica muito, assim, a tua vontade e a tua capacidade de decisão. Se tu puder contar, eu acho extremamente interessante, até para inspirar a mulher que tá aí do outro lado. Essa questão de ser decidida, né, de fato, sempre foi uma coisa minha. Tanto que quando eu tinha 15 anos, eu tinha terminado meu primeiro namoro, e eu tava lavando a louça na casa da minha tia e falei, eu só vou namorar quando eu for casar. Não chega. Não quero namorar. E para eu casar, a pessoa tem que ter essas características. Aí eu fiz uma lista. Aí eu comecei a conversar com meu marido aos 16. E ele gabaritou a minha lista. Aí era impossível. Então, tipo, tinha tudo. Esse é o homem. Nossa, eu gostaria de ter essa maturidade com 15. Eu nem vou te falar onde eu tava com 15. Então, essa questão foi vindo, né? Eu fui mãe jovem por uma decisão. Tudo eu fui decidindo. Então, sempre fui muito determinada nesse ponto.
E aí, quando eu cheguei na empresa, com uma semana, eu vi como eu fiz administração. Depois eu me aprofundei no mundo do desenvolvimento humano. Eu já estava estudando há muitos anos. Eu fiquei impressionada com a capacidade de organização administrativa. E o mundo do desenvolvimento humano sempre me chamou a atenção. Eu falei, gente, negócio de desenvolvimento humano, isso aqui é a Disney. Eu falei, eu preciso estar aqui. Aí eu fiz uma conta de papel de pão. Falei, bom, acho que hoje essa empresa fatura tanto, ela deve valer tanto. Se eu entrar agora, eu acho que eu consigo pagar uma parte. Se eu não fizer a proposta agora, lá na frente ela vai crescer, eu não vou conseguir comprar. Então, eu preciso fazer uma proposta agora. Com uma semana, eu cheguei na mesa dos sócios e falei, eu quero ser sócia, quero saber o que eu preciso fazer para ser sócia. Porque nas minhas contas eu ia ter dinheiro para pagar aquilo ali. E aí, eu só falei com um primeiro e ele falou, não tem a resposta, mas gostei da ousadia. Vou pensar. Aí eu fiz um plano, porque eram 4 sócios, eu fiz um plano para conversar com cada um. Então, eu tive toda uma estratégia para receber sim de todos. Tu é muito estratégica, né? Muito. Pelo que eu percebo. Muito, em todas as áreas, né? Sim. Então, eu fiz... por exemplo, fui conversar com o CEO. E aí, ele não elogia muito. Eu falei, eu quero saber o que você está achando do meu trabalho. E aí, posso falar palavrão? Apesar de que eu não falo palavrão, vou abrir uma licença poética. Ele disse, cara, do caralho. E aí ele repetiu isso várias vezes e perguntou pra mim, como é que faz pra te replicar? E aí eu deixei ele falar, deixei elogiar e falei, beleza, como eu posso ser mais útil? Ele me falou, falei, ok, então eu quero ser sócia. Quero saber o que eu preciso fazer pra ser sócia. Ele falou, me traga soluções. E ele meio que depois virou meu mentor, assim, sabe? Tipo, nós vamos apresentar tal negócio, prepara uma apresentação que eu vou te levar em tal mesa. Então, ele comprou a ideia. Só que não rolou naquele negócio, por N motivos. Eu saí. E aí, depois de um ano, mais ou menos, eles vieram até mim e falaram, e aí, quer ser sócia? E naquele Olha só, hein, virada. Naquele momento, eu já não queria. Porque a minha vida tinha mudado, estava mais tranquila, eu estava no momento de andar de Porsche, carregar a bolsa cara, cuidar de menino, eu estava pensando em aumentar a família. E eu falei, bem, se eu disser não, então tem como eu voltar atrás. Se eu disser sim, eu posso mudar de ideia. Então, eu disse sim. Tipo, deixa eu segurar aqui. Só 2 Estratégica dias. mais uma vez, né? E aí eu entrei, me questionei por mais um ano se eu queria estar ali, se eu não queria. Eu passei por vários momentos de... Tu sempre teve esse conflito, então, entre trabalho e família, porque tu queria ser família, né? Sempre. E aí, eu não contei isso ainda pra ninguém, mas vou contar aqui, primeira mão. Opa, primeira mão, ó. Mas dentro disso, como sempre é um questionamento, tipo assim, aí tinha momentos que eu tava tipo, ai, tô frustrada, não quero. Tava quase assim, a cada mês eu dava um conflito. Não quero mais isso, meu marido. Então sai. Tá, e ficava, não, mas eu tenho que achar um formato, ainda não tentei o suficiente. Aí eu achei um formato. Então, a gente tem um organograma aqui, então, sou sócia, mas um dos meus sócios é o meu líder dentro desse organograma. E eu fui trazer para ele que eu queria trazer uma nova proposta para o nosso Q3 de planejamento, eu queria trazer uma proposta, porque eu não estava gostando de como estavam fazendo as coisas. Então, eu queria mudar o formato e o lugar que eu estava. E aí, a gente conversou, e esse é o legal de você ter um ambiente que é favorável, que te reconhece, que te valoriza, em que os homens são desafiados e as mulheres valorizadas. Eu cheguei com a decisão pronta. Mas como eu sei lidar muito bem com os homens, eu não disse exatamente a minha decisão. Eu fiz com que ele pensasse. Entende? Entendo. Eu quero que tu explique. Continua e depois segura aí que eu quero que tu explique, porque eu acho que as mulheres têm que aprender a domar aí dessa forma que tu faz. Porque é o que eu digo, eu sempre consigo tudo que eu quero. Justamente porque eu planejo o sim que eu vou receber da outra pessoa. E aí, eu tive o sim, eu fiquei tão empolgada, tipo assim, eu fiquei literalmente saltitante. Justamente porque eu tinha decidido, há uns anos atrás, aumentar a família. E eu segurei esse sonho e falei, não, vai ficar pra depois. Muitas coisas aconteceram. E eu vi que eu preciso olhar pra isso aqui. Eu quero aumentar a família. E eu vi que eu tava procrastinando e eu tive essa conversa. Ele falou, agora eu entendi. Porque se a gente estica a sua corda e esse negócio que a gente tá propondo pra você dar certo, eu vou te rasgar no meio. Porque você tá querendo ter mais filho? Sim. Aí, essa é a importância do ambiente que você pode ser mulher. Eu sinto isso muito, graças a Deus, eu tenho um sócio que também entende muito meu papel como mulher. Procuro sócios que entendam esse papel, que eu possa dizer, olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou fazer algo com meu filho e não vai ter cara feia, porque
existe essa divisão. Não adianta a gente querer mentir para nós mesmas que nós vamos conseguir ter todo o tempo dos homens. Não existe isso. E é uma bobeira querer ter. Hoje em dia eu entendo, sabia? Mas eu quis muito no passado. Quis muito e sofri muito com isso. Porque você pode ter resultados equivalentes, mas você não precisa ter o mesmo esforço. Deixa o esforço para os homens. E que aí a sua vida vai ficar mais leve. Isso não é uma coisa de ter uma vida sem responsabilidade, sem desafios, longe disso. Mas é uma vida sem peso, porque você não precisa provar nada para ninguém. Deixa que os homens tomem as decisões difíceis e que eles carreguem o peso. Entende? Então, isso aqui é o que a gente pode falar mais sobre isso. Mas só concluindo essa parte da questão. Então, sempre, todos os meses, eu olho para minha vida e avalio. O trabalho está cabendo na minha vida? Está cabendo neste formato? Momento sim, momento não. Mas eu não desisto antes de tentar todas as possibilidades. Então, eu tentei e falei, cara, isso aqui tá começando a ficar pesado. Tá ficando pesado, eu tenho que largar. E aí, nisso, eu tive a resposta ao sim que eu queria. Então, eu vou, tipo, mudar. Como se eu mudasse de área, mudar de posição daquilo que a gente tava fazendo. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei, tipo, o dia inteiro pulando. E aí, eu cheguei minha hora e falei, tô tão feliz. Eu chegava meus filhos, tô tão feliz. Aí, eu fui treinar, vi um monte de colegas de trabalho que a gente encontra todo mundo lá na academia. Tô tão feliz. Eu fiquei tão assim, que eu acho que eu tive uma descarga de adrenalina tão grande que eu passei os próximos dias, os 2 dias, trêmula, entendeu? Aí, eu tive que dormir pra poder me aquietar. Acalmar. Porque eu falei, agora eu vou conseguir o melhor dos mundos. E eu tinha todo um planejamento. E eu tinha uma consulta para poder ver esse planejamento de filho naquele dia. E eu tive o sim naquele dia. Então, tipo assim, pronto, meus mundos estão completos, como eu disse. Na primeira mão, ainda não falei isso para ninguém, nem para o GPS, enfim. E aí estamos no fim de definir como que vai ser a minha conduta e a minha posição na empresa, né? Daqui para frente. Então é isso, essa é a minha trajetória desde que eu pensei em trabalhar, até então eu tinha me dedicado só à família, e por eu ter me tornado uma dona de casa muito boa, que eu sou uma ótima dona de casa, sou uma esposa muito boa e sou uma mãe eficiente, que eu consigo hoje fazer isso caber. Parabéns por assumir isso. Acho que poucas mulheres têm coragem de falar, eu sou uma excelente dona de casa, eu cozinho bem, eu cuido do meu marido. Acho que, é legal ouvir isso, né? Eu acho extremamente importante. Uma coisa que é engraçada, que às vezes as pessoas pensam assim, as mulheres, mas isso é um lugar ruim ou um lugar pequeno. Mas espera lá, não é o seu lar? Não é ali que você vai construir memórias? Não é ali que vão ser construídas as histórias da sua família? Os valores dos seus filhos? Como pode ser ruim ter o agrado e o zelo e o cuidado da organização, da limpeza, de tudo ser confortável? As pessoas que estão ali, elas precisam querer voltar. Os seus filhos ali serem o melhor lugar do mundo até que eles sejam adultos e o seu marido sempre querer voltar ou estar ali. Então, esse não é um lugar pequeno, esse é um lugar extremamente grandioso. Quiçá o mais importante, né, da tua vida, porque é o teu lar. Pra mim, é. E aí eu já fui a pessoa que executou tudo e hoje eu sou a pessoa que gerencia. Tem muita coisa que eu não executo mais na minha casa, mas foi uma construção, não foi da noite pro dia, né? Então, passei por todas essas etapas. Legal, legal. Então, vamos voltar um pouquinho ali naquela parte que tu falou sobre tu sempre conseguiste o sim dos homens. Achei bem interessante, porque essa é uma dificuldade que eu tenho, tô aprendendo ainda, então já vou aproveitar para pegar umas dicas. Conta pra gente como que tu faz isso. Esse poder, como é que tu... Essa mágica, da onde vem esse poder? Eu disse dos homens porque eu sei que as mulheres têm essa dificuldade, mas é para qualquer pessoa. Mas quando a gente olha, o que acontece? Lá atrás, existe o lugar que a mulher foi desvalorizada? Sim. Existem mulheres que foram maltratadas? Sim. Existe uma questão em que elas, em alguns momentos, ou por alguns homens, ou por algum... isso é real. Só que a solução que se deu para isso é extremamente errada. Que é querer ser como os homens, que é competir com eles. Isso só deixou a mulher num lugar horrível. E a gente tem que andar em cooperação com os homens. E um homem, ele precisa se sentir útil, ele precisa se sentir grande, ele precisa se sentir, realmente dominante naquele lugar para que ele faça o papel dele.
E aí, nesse lugar, a mulher pode ser a sabedoria que vai aconselhar esse homem. Isso serve nos relacionamentos, em qualquer área que você esteja. Então, quando você dá a sugestão para o homem e deixa que ele tome a decisão, significa que você deixou o risco da decisão para ele. Se der certo ou se der errado, o risco está nele. Você contribuiu com a decisão, mas você não foi a responsável por assumir aquilo. E aqui eu quero abrir um parêntese aqui. No seu negócio, você vai ter que tomar decisões. Na sua casa, você vai ter que tomar... Não é sobre isso. É sobre as decisões que vão mudar o rumo das coisas, que vão impactar demais. Você vai estar envolvida? Vai. Mas você vai deixar ele ser o dono do processo. Até para que ele se encha desse poder que ele precisa ter para poder guiar, seja a empresa e tudo mais. Você falou que tem um sócio. Então, você vai ver que um homem, ele aguenta mais porrada sem sentir tanto do que a mulher. A mulher, ela finge que não sente, mas ela sente. E aí, às vezes, ela até se anestesia de tanta porrada que ela tá levando e já não sente mais. Mas no natural, se ela falar, beleza, faz aí o que você quer, ela vai desmontar. A gente mente muito pra gente, né? Ah, não, sou forte, sou forte. Aí você começa a desligar e depois somatizar, né? Tudo isso. E aí, quando você traz os seus desejos, as suas vontades pro homem e traz uma sugestão do que você quer, ele vai concluir, vai decidir, vai fazer. Vai achar que é ele, mas é tu que tá guiando ali, né? E essa é a sabedoria da mulher. Você não precisa ter o mérito sobre isso. E essa é a grande questão. Você dá conta de viver com isso? Não ter o mérito da decisão, mas ter todos os benefícios da decisão? Pô, é melhor, né? Mas a gente... Às vezes é o ego, né? Sofre! Mas aí deixa eu te contar. Tem outro segredo. Você tem que ter um lugar que você tenha o domínio. Que você tenha o controle. Então, eu tenho o domínio e o controle da minha casa. Eu tenho o domínio e o controle dessa área que eu tô cuidando. Aqui eu tenho carta branca, eu tenho liberdade. Mas eu não preciso ter o controle das pessoas, de toda a situação e de todo o processo. Então, aí entra o saber delegar, o saber dividir e tudo mais. Então, você consegue lidar com essa opção? Porque muitas vezes, vamos falar no relacionamento, você deu, pro seu marido, amor, eu acho que tal pessoa não é mais tão interessante para a nossa vida. Eu acho que tal negócio é melhor para a nossa situação. Ele vai saber, ele vai escolher, o que fazer com aquela informação que você trouxe. E quando ele fizer, talvez ele esqueça que você disse, mas você vai saber que foi porque você disse. Esse exemplo que tu deu foi trazer de uma forma muito leve, né? Porque eu acho que as mulheres chegam, às vezes, de uma forma dura, exigindo. Sim. Não, tu tem que tirar isso, eu não quero mais isso. Ou ela olha um vídeo no Instagram, vê esse nosso podcast e agora tu vai ser o provedor. De uma hora para outra, eu acho que gera mais conflito ainda, né? Tem que muito ser... mais, principalmente se esse cara, ele ocupa minimamente o lugar dele. Porque assim, se você tratar um homem como um homem, você se comporta como se fosse outro homem, ele vai te devolver exatamente igual. Ele vai te tratar como um homem. Ele vai te dar porrada, ele vai te xingar, porrada no sentido de ser grosso, não sei o quê. Sim. Se você é gentil, dócil, amável, é impossível esse homem dizer não pra você. Impossível. Impossível. Olha aí, ó. Olha aí. Testem. Testem. Vamos testar. Depois vocês contam aqui nos comentários. E assim, uma coisa, né? Que esse homem tem que estar alinhado com objetivos pra você. Seja um sócio, seja um marido. Agora, tipo assim, esse cara não quer nada com a vida. Ele tá na zona, bebendo. Ele já deixou claro pra você que ele não quer estar nessa relação. Então, ele não quer estar aqui. Aí você precisa falar, beleza, se ele não quer estar aqui, eu preciso seguir minha vida. Ter coragem, né? Sim. Deixa eu te perguntar também, como que tu organiza a tua rotina com 2 filhos, mesmo trabalhando de casa? Eu percebo que, até quando eu pedi para as mulheres trazerem algumas perguntas aqui para o podcast, uma pergunta que veio foi essa questão da organização. Como que você organiza a sua rotina e coloca em prática para poder, com 2 filhos... Queria que tu falasse um pouco de atual e antes, né? Que hoje tu tem muito suporte. Mas não muda. Não muda, a dinâmica, assim, não muda. Tipo, hoje eu faço... Muda as coisas que eu faço. Mas como eu organizo, sempre foi do mesmo jeito. Ok. Então, prioridade. Ter clareza do que você quer, quais são suas prioridades, porque aí você não fica sofrendo, onde você está gastando tempo. Quando você não tem essa clareza, você fica o tempo inteiro dividida se você está fazendo a coisa certa, e às vezes você está gastando muito tempo na coisa que não vai te levar em lugar nenhum. Então, ter essa clareza. Qual o seu 80-20? O que você faz que realmente vai gerar impacto? Então, isso. Divisão por blocos.
Então, eu sempre divido o meu dia em manhã, tarde e noite. E dentro disso, eu tenho os blocos. A cada 1 hora, a cada 2 horas, eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, precisa ter essa clareza, divisão por blocos. Eu preciso ter autonomia e liberdade para fazer essas coisas. E preciso entender o que é rotina e o que é exceção. Não trate exceção como regra. Esporadicamente eu tenho uma consulta. Então, esporadicamente você tem uma consulta. Você não vai ter essa consulta todos os dias. Então, ela não tem que estar lá na sua rotina. Você vai achar um lugar para ela depois. Então, quando eu tenho clareza, por exemplo, hoje, o meu foco está em meus treinos, então, meu autocuidado, minha alimentação e tudo mais. A construção da educação dos meus filhos, então, cada um está numa fase, cada um tem um objetivo e tudo mais. Meu tempo com meu marido, a gestão da minha casa e o que eu preciso entregar na empresa. E aí, dentro disso, a agenda da empresa, eu tenho 5 objetivos. Eu não tenho que fazer nada além daquilo. Eu tenho que focar naquilo. Beleza, clareza. Dividir em blocos. De manhã é meu e para minha família, na maioria das vezes. Eu tenho, 1 ou 2 dias que isso muda. Mas na maioria das vezes, amanhã é para casa. E aí eu treino, eu fico com meu filho e tudo mais. À tarde, que é onde eu tenho a maior demanda de trabalho, é onde eles estão na escola e eu tenho foco no trabalho. E aí, à noite, eu também volto para eles, a questão da casa, onde eu converso com meu marido, tomo as decisões, oriento o que precisa, faço tarefa e tudo mais. Poxa, parece pouco. Não é se você tem organização. Eu não acho que parece pouco, não. Pouco no sentido assim, pouco tempo de cada coisa. Sim, tá, entendi. Mas não é quando você tem organização. Você vai perceber, se você conviver comigo, que se o meu tempo acabou, meu tempo acabou. Não, eu já percebi, às vezes, quando a gente se fala, combina os horários, Tu é muito organizada. Não tem flexibilização para isso. Tanto que você me falou, eu falei, cara, agora eu não tenho mais nenhum horário. Amanhã eu te respondo, você manda áudio e tal. Então, não tem essa de você quer bater um papo e você quer mais meia hora do meu tempo. Se você não agendou, você não vai ter meia hora do meu tempo. Simples assim. Não vai. Interessante tu falar isso, né? Porque eu já tive reclamação em casa, né? Que na hora da janta, ou um momento nada a ver, começa a pegar o celular e tira a atenção da tua família. Eu acho que a gente, às vezes, nem percebe que tá fazendo isso, né? E depois reclama que as coisas param, dão uma desviada, não começam a funcionar, né? E para quem trabalha de casa, eu tenho um horário flexível, isso é um roubador de tempo. Porque você acha que você tá ali, mas você não tá de corpo presente. Tipo, você tá de corpo presente, mas você não tá mentalmente ali. Aí é como começa a gerar o conflito. Não, mas eu tô trabalhando de casa, mas você não tá organizando o seu tempo. Então, a hora que você tá com seu filho, você não está com seu filho. E a criança sente. Sente totalmente. Aí você vai ver os comportamentos desafiadores. Essa criança, ou ela tá quieta demais, ou ela tá ativa demais, ela não tá dormindo bem, ela não tá comendo bem, ela tá respondendo. É o quê? Tá faltando atenção, tá faltando cuidado. E uma coisa que eu vou ter também sempre é a melhoria contínua. Eu tenho objetivo para tudo. Objetivo dentro do meu relacionamento, objetivo para o meu corpo, objetivo na educação dos meus filhos. Então, eu tô sempre, beleza, isso aqui eu dei check. Qual é o próximo objetivo? Então, eu tava... E muitas vezes eu faço por observação. Tava observando meu filho outro dia e falei, preciso desenvolver isso aqui nele. E a partir daquilo ali virou meu objetivo. Eu vou perseguir aquilo até eu conseguir, não vou parar até eu desistir. E tem uma coisa dentro dessa organização que eu sempre me oriento para eu não me desesperar, que é o quê? Quando você decidir uma coisa, o primeiro mês é para você entender aquilo que você está fazendo. Então, eu defini um objetivo novo no negócio, no trabalho, na gestão da casa. O primeiro mês é teste. O segundo mês é você ajustando o que deu certo e eliminando o que deu errado. O terceiro mês, aí você escala. Então, quando você está falando de objetivo, quando está falando de conciliação de família, trabalho, isso funciona muito bem para você não ficar ansiosa do tipo, não tá dando, não tá dando, não tá dando. Seta desse jeito que vai dar certo. Nesse sentido da prioridade, né? Como que eu faço a questão que eu falei que eu ia explicar da gestão de tudo isso. Se você define muito bem os horários, essa é 1 hora com meu filho. Cara, esconde o celular, faz não sei o quê. Você tá ali. E aí você fica presente, você fica preenchido, seu filho fica preenchido. E aí você consegue ter momentos com a sua família e você consegue focar no trabalho depois. E aí você não fica, você tá no trabalho, você tá em casa, você tá em casa, você tá no trabalho. Fica tudo mais leve, né? Eu comecei a treinar isso com meu filho, sabe, Tabita? Porque ele tava muito chorão. E em 2 meses teve uma melhora surpreendente. 2 meses. E eu não tô despendendo tanto tempo, mas
o tempo que é despendido é de qualidade. Eu tô ali de coração, né? Não tô no celular respondendo. A gente tem um combinado, ninguém pode pegar o celular. Aí, às vezes, eu pego e ele fala, mãe, a gente combinou. Aí, viu? É coerência. A minha filha, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, embora a ciência diz que isso não é possível. Mas eu consigo minimamente fazer. E às vezes a minha filha tava me falando aqui, e eu, já tô indo. Ela, você não tá ouvindo o que eu tô falando? Eu falei, eu estou, e eu repeti exatamente tudo que ela tinha falado, inclusive com as palavras. Você ouviu, mas... E aí, tipo, é aquilo, você não tá dando atenção total. E como eu sou um pouco mais prática do que ela, isso afetava. Então, foi um momento que, tipo, beleza, eu não acho ruim, mas ela acha. Então, eu preciso parar, e é isso que você falou, esse exercício de, tipo, beleza, nesse momento é celular 0. É prestar atenção. E a gente vê as mudanças e os impactos nos nossos filhos. Na postura, em como eles... Tudo, como eles comem, como eles vestem, como eles dormem, tudo. Como eles se relacionam. Tudo muda, é incrível, né? Sim. E eu acho que é a partir dessa falta de proteção que começa a gerar uma culpa na mulher, né? Eu queria entrar nesse ponto que, quando eu também falei com as mulheres e perguntei o que vocês gostariam de saber, a palavra culpa veio diversas vezes. E tem aquele ditado, né? Com uma mãe nasce uma culpa, né? Não sei se isso faz sentido ou não. Hoje em dia, não acredito mais nisso. Mas queria que tu falasse um pouco sobre esse sentimento que é tão forte, tão presente na vida das mulheres. Eu acho que tem como a gente falar sobre 2 vertentes. O conflito maternidade e carreira e o histórico que você carrega da filha que você foi, da mãe que você quer ser. Puxando o gancho um pouquinho dessa questão de horários e da questão do maternidade e carreira, o dizer não é muito importante. Muitas vezes mais importante do que o sim que você diz. Quando você está falando de prioridade, não dá para você fazer tudo. Então, muitas vezes, você vai ter que delegar no seu negócio ou você vai ter que entender que ele vai crescer um pouco menos no início, até que você aprimore e aí você consiga contratar pessoas. Não tem como você fazer tudo sozinha. Isso é impossível. Tipo, a pessoa que está tentando fazer isso e acreditou que alguém disse isso, mentiu. É impossível. Não tem como. Se eu estivesse cuidando da minha casa como eu cuidava antes, na operação como eu cuidava, não cabia o trabalho na minha vida. Então, hoje eu consigo que caiba porque eu delego. E esse dizer não é importante para você priorizar. Porque se você não diz não para alguma coisa do trabalho, não diz não para alguém da família, quem que vai sofrer mais? A corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco, que é o filho. Você não diz não para um monte de gente, mas você diz não para você e você diz não para o seu filho o tempo todo. Então, você tá o tempo inteiro assim, peraí, meu filho, achando que ele não vai sentir, mas ele vai ser a parte mais impactada. Então, muitas vezes, não é nem o trabalho que está ocupando todo esse tempo, mas é o problema alheio que essa mulher está se envolvendo, porque ela acha que ela tem que resolver, porque ela acha que é responsabilidade dela, porque, meu pai me deu a vida e eu preciso cuidar eternamente dele. Tá, cuida do velho e a criança fica negligenciada. E isso é uma repetição de padrão. Que contradição, né? Quando a gente para pra pensar, é muito contraditório. Eu deixo o meu filho... O adulto deveria ser responsável. E isso é uma coisa que eu vivi. Como eu me achava muito responsável pelos meus irmãos, eu achava que os meus filhos eram mais competentes para viver a vida sozinhos do que meus irmãos. E aí, muitas vezes, eu usava de um cuidado muito maior com eles do que com os meus filhos. E aí, é como se os filhos fossem órfãos de mãe viva. Porque você não tá ali 100%. E olha que eu sempre fui extremamente dedicada. Mas, emocionalmente, eu era sempre sequestrada. E esse é Pela o ponto... família. Pela família. E esse é o ponto que vem a culpa. Então, quando você não fala não, você não coloca limite, você fica absorvendo o problema do outro, você fica usando o tempo que a outra pessoa não se organizou com você. Então, tem um exemplo que eu sempre trago, de um colega de trabalho que falou, preciso gravar um áudio, posso passar na sua casa? Eu falei, de quanto tempo você precisa? Sempre essa pergunta que vai ver, de quanto tempo você precisa? Antecipação. 10 minutos. Eu falei, 10 minutos não dá pra gravar esse áudio, tem que ser meia hora. Não sei o que é pra... então vem tal hora. Aí ele me manda mensagem, vamos atrasar 10 minutos, te atrapalha? Ou seja, as pessoas já sabem o que esperar de mim. Eu falei, se você atrasar 10, pode vir. Se você for atrasar 12, não precisa vir. Você tem coragem de dizer isso? Pra quem você tem coragem? Você tem coragem de dizer pro seu pai, pra sua mãe, pros seus irmãos, pro seu colega de trabalho, pro seu sócio? E aí ele chegou 10 minutos atrasado em ponto. Aí depois, porque se ele tiver chegado 11, eu ia falar, pode ir embora. Eu não ia abrir a porta, eu ia abrir a porta pra ele pra falar pra ele ir embora. Eu não ia gravar. E aí a desorganização dele teria me impactado.
que impactaria o compromisso que eu tinha com os meus filhos. Porque a hora que ele chegou, eu tava tomando café com eles. Então, eu não Isso tenho que é dar esse importância, né? Isso que é dar importância, porque 90% das pessoas diriam, não, tá, é o café com os meus filhos que eu sempre tomo, vou gravar. E eu percebi muito isso em ti, né? Hoje já eu vindo pra cá, eu falei, Tabita, eu já tô indo, tá? Eu já tô chegando. É incrível como tu vai educando, né? Sim. E aí, nesse lugar, não tem como você gerar culpa, porque você tá, de fato, dando o melhor de si pra cada parte. E as pessoas precisam respeitar o seu funcionamento e os seus limites. Então, como eu estava dizendo, se ele se atrasasse, era uma desorganização dele. Ele ia atrasar o prazo do projeto. O problema é dele, não meu. Porque eu me coloquei disponível naquele momento. Se ele não chegou, o problema é dele, o BO é dele, quem vai resolver o problema é ele, não eu. E aí, nisso, entra os limites da família. E a outra coisa que eu ia dizer é sobre a filha que nós fomos e a mãe que nós estamos sendo. Primeiro, a gente muitas vezes fica querendo não repetir os padrões, porque a gente tá em um momento que todo mundo é muito terapeutizado, que existem muitas formas de educar filhos, e aí, de novo, a gente pega aquilo que... tenta pegar aquilo que não resolveu e traz uma solução ruim para aquilo. E aí, explica, a deixa eu ver se eu gente entendi. como é o caso das mulheres, então, lá atrás houve problema, agora a gente precisa competir com os homens. Essa é a solução errada. Para os filhos, lá atrás eu fui negligenciado, não fui protegida, aconteceu isso. Aí hoje, eu não tive voz, eu fui obediente demais. Aí hoje a gente tem filhos idiotas. Filhos que não têm um limite, que não têm direcionamento, que pode querer o que quiser, a hora que quiser. Não, peraí, isso também vai dar ruim. Então eu preciso... Existem coisas lá atrás que deram certo, existem coisas que deram errado. Então eu uso as que deram certo e melhoro as que deram errado. Só que como a gente está envolvido em emoções, porque faz parte da nossa história, a gente muitas vezes não consegue ter razão sobre o que precisa ser melhorado e começa a reagir na emoção. Então eu não quero ser como a minha mãe. E aí eu fico transferindo os meus fantasmas para os meus filhos, né? No caso, para quem está ouvindo, sendo que eles não têm aqueles medos. Eles não têm aquele histórico. Não tem. Então, é aquela pessoa que já passou fome e fica, viu? Porque eu passei fome, porque você tem que valorizar. Não é a experiência daquela criança. Ou uma Passa pessoa... as inseguranças, né? Totalmente. E aí, ou é aquela pessoa que acha que deve a vida aos pais e troca. Fica cuidando dos pais, negligenciando o filho. Então, a culpa, ela vai vir quando você deixa de fazer algo que você deveria ter feito. Ou você faz algo que você não deveria ter feito. Então, é quando você explode com seu filho, quando você grita, quando você é exigente num nível que não precisava ser, você vai sentir culpa, porque você fez algo que você não deveria. Ou quando você deixa de fazer, que é que você está ocupada demais com o problema das outras pessoas, ou se envolvendo demais. Eu estou trabalhando porque eu me sinto sem valor. Pelos motivos errados. Você está tentando provar para o mundo que você tem um valor que nem você acredita que você tem. Quem vai pagar o preço é o filho. Aí é inevitável você se sentir culpada. Essa culpa é real, porque você de fato está fazendo coisas erradas. Então, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Que a culpa, ela é real, porque tu tá sentindo que tu tá fazendo coisa errada. Em relação a mãe e filho, nesse caso, a maioria das vezes. A gente tem vários tipos de culpa, claro. Mas nesse caso, geralmente é. E aí você precisa parar o que você tá fazendo de errado e começar a fazer o certo. Só que você só consegue fazer isso se você resolver suas relações, se você parar de tentar se orientar pelos erros e começar a se orientar pelo aquilo que você deseja. Então, se eu quero desenvolver... Então, desde a minha filha nasceu. Eu tinha 20 anos. Ela estava grávida, eu falei, eu quero desenvolver uma criança que seja... que tenha vontades próprias, que seja questionadora, que tenha bons hábitos saudáveis e de leitura. Uma pessoa que tenha vontades e que ela... tenha seu próprio caminho. Então, isso estava claro para mim. Então, eu fui direcionando para que isso acontecesse. Recentemente, a gente viajou e ela encontrou as colegas do pré. E aí, a professora, a dona da escola, falou, tem uma aí que eu não conheço, que era a minha filha. Eu falei, ela não te conheceu, porque ela realmente, todas as outras estão iguais. Eu falei, você melhorou, você teve um glow up, você tá mais bonita, você tá mais bem cuidada. Ela é mesmo. Eu falei, viu? Como compensa eu ser uma mãe exigente? Eu pegar no seu pé, eu falar que você tem que fazer as coisas. Ela, mãe, eu fiquei bonita sozinha. Tipo, porque você tá querendo crédito, entendeu? Eu dei muita risada, porque eu quis reforçar nela a importância de por que eu trago tudo que eu trago, e eu sei que ela assimilou, mas ela fez um movimento muito interessante que foi de me colocar um limite.
De tipo... Peraí, eu sou responsável por isso. Exatamente. E era isso que eu queria gerar nela. Então, tipo, aí eu fui intencional ali. Tipo, deixa eu ver como ela responde. Ali Deixa tu eu ver. falou, acertei. É isso! Entende? Então, tipo assim, ela não vai carregar pra vida as minhas expectativas. Ela não vai carregar pra vida uma sensação de dívida, porque ela sabe que ela não me deve nada. Se eu pus um filho no mundo, eu sou responsável. Ai, porque eu acordei de madrugada, porque eu troquei as suas fraldas. Não fez mais que a sua obrigação. Decidiu ter filho, né? É isso que você devia fazer. Só que aí, você muitas vezes acredita que porque o seu pai e sua mãe te criou, você tem que ficar lá fazendo isso. Revendo e pagando uma dívida emocional eterna. Então, quando ela diz, peraí, mãe, eu fiz isso aqui sozinha, ela já tem confiança o suficiente para dizer, eu trilhei esse caminho. Você pode até ter me direcionado, mas quem fiz foi eu. E essa é a verdade. Porque se ela não for treinar, ela não vai criar o corpo que ela quer. Se ela não comer direito, ela não vai conseguir. Então, eu posso ter orientado e ter preparado o ambiente, mas quem fez foi ela. E essa resposta é a evidência de que nós não somos simbióticas. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha. Apesar de que até este momento eu ainda estou direcionando. Daqui um pouco não estarei mais. Tu também teve essa epífane, digamos assim, né? Pelo que eu conheço da tua história, que também tu chegou e falou, não, eu sou responsável por tudo que tá acontecendo, não meu pai, né? Sim, sim. Porque, nossa, era o lugar do meu pai na minha vida era, tipo, quase de Deus, assim. Era uma adoração, entende? Nossa, ele é um cara muito incrível. Então, tipo, pá, eu sou rápida e inteligente porque ele me fez assim. Eu sou ambiciosa porque ele me ensinou assim. Então, tudo era ele me... De fato, ele me deu um ambiente favorável em muitos aspectos. Mas eu não colocava esse limite que minha filha colocou. Tipo, beleza, ele me deu um ambiente, mas se eu não tivesse feito, se eu não tivesse querido, então era isso. Então, uma sensação de eu devo tudo. E aí tudo que eu for fazer nunca vai ser mérito meu. Nunca vai ser pela minha conquista ou nunca vai ser por mim. Vai ser sempre porque eu devo a alguém. Então, ter cortado esse cordão fez toda a diferença. Inclusive, para que eu tivesse mais liberdade de errar e de poder me satisfazer com os acertos que eu vinha fazendo ao longo da vida. Porque eu acertava e me sentia culpada. Sim, sim. E é isso que tu tá falando, né? Tu vai arrumando essa bagunça relacional e vai arrumando, vários aspectos da vida vão se ajustando. Essa é a impressão que eu tenho. E eu tenho trabalhado muito isso também, né? Eu percebo isso, que devagarinho, tem que ter um pouco de paciência, não acontece do dia pra noite, né? Mas, olha, Tabita, eu acho que a gente conseguiu aqui trazer muitos pontos. Tu és realmente uma inspiração em casa, no trabalho. E tá aí, tu vai querer, pelo que eu entendi, vai aumentar a família em breve, né? Então, estamos planejando. Aqui no podcast, a gente tem uma pergunta final, que eu queria que trouxesse o porquê. Uma mulher que te inspira. A gente é um podcast pra mulher. Então, a maioria das nossas convidadas aqui são mulheres. E conta pra mim uma mulher que te inspira e por quê. Tá. Eu vou te decepcionar nessa resposta. Tá bom. Porque eu não tenho uma mulher que me inspira. Porque eu sempre parti do pressuposto que eu posso aprender qualquer coisa com qualquer pessoa. Então, sempre tem alguém que pode me ensinar alguma coisa. Vou dar um exemplo simples. Quando eu contrato alguém na minha casa, eu direciono o que eu quero que ela faça, mas eu deixo ela ser livre para eu observar, porque pode ser que ela faça uma coisa melhor do que eu consigo fazer. E às vezes ela organiza alguma coisa no cômodo, eu falo, não gostei disso, mas eu não reclamo, eu falo, deixa eu observar, e o que eu posso aprender, e o que pode estar de melhor aqui que eu deixei passar. Talvez essa organização seja melhor do que a minha. Então, eu estou o tempo todo observando as pessoas, entendendo o que você sabe que eu não sei. O que a outra pessoa faz que eu ainda não consigo fazer? Então, eu sempre vou observar. Eu estou querendo desenvolver leveza? Quem já tem mais leveza? Eu fiquei uns anos assim. Deixa eu observar as pessoas. Então, eu observo, vejo como elas fazem aquilo e trago para minha vida, independente de ser homem ou mulher. Então, eu sempre oriento os meus objetivos. Como mulher, eu quero ser cada vez mais leve, eu quero ser cada vez mais sábia, eu quero ser cada vez mais zelosa de mim e daquilo que eu decidi construir. Quem são as pessoas que já fazem isso muito bem? Talvez
vai haver uma pessoa que nesse momento eu vou seguir mais, vou observar mais, daqui um pouco eu já vou ter aprendido o suficiente e vou partir para outra. Então, eu não consigo te dar uma resposta, quem é essa mulher? Nesse momento, então... Nunca! Porque nunca houve assim, eu vou seguir essa pessoa e vou ser... Não, porque eu aprendo com você, eu aprendo com o João Pedro, eu aprendo com os meus sócios, o tempo todo eu estou aprendendo. Diante daquele objetivo que eu setei para mim. Estratégica, mais uma vez, né? Até nas pessoas que seguem, até no momento. Bom. E tem uma coisa, eu posso só fazer um complemento dentro do que você falou do tempo, não é da noite pro dia. Estou passando, né, por um processo de emagrecimento. Então, eu nunca tive não. Quando eu era pequena, eu tive problema com peso. Depois da minha adolescência e vida adulta, eu não tinha. Eu era sou uma mulher volumosa, mas eu não era uma mulher gorda. E eu me tornei uma mulher gorda depois de um tempo, e tem um motivo para isso é um outro papo. Mas eu decidi, então eu sabia que eu ainda não queria pagar o preço para emagrecer, e teve um dia que eu decidi. Falei, eu decidi. O dia que eu decidi, eu falei, eu vou me preparar. Então, eu marquei uma consulta com um médico que eu esperei 8 anos para conseguir ter dinheiro para pagar. E aí, eu tinha uma fila de espera de 6 meses. Eu falei, então, a minha decisão é hoje. Eu já vou começar a treinar, já vou começar a fazer, porque eu sempre quis treinar com o personal e tal. Enfim, fui fazer isso. 6 meses eu já estava organizando a rotina e fui lá fazer. Mas o que eu quero dizer? Então, eu sempre acreditei que o corpo que combinava comigo era o corpo como se fosse de um atleta, porque eu sou muito ágil mentalmente. Então, aquele corpo gordo não combinava com a minha mente. Então, eu tinha um conflito de identidade, porque isso aqui não representa quem eu sou. E estudando, né, e vendo esse médico e indo muito para a galera, né, do esporte e tal, eu descobri que para você construir um corpo minimamente dentro do que eu queria, levavam-se 5 anos. 5 anos. Então, quando eu falo que eu vou demorar 5 anos para chegar minimamente perto do que eu quero, eu estou no 2º ano. Então, eu tenho mais 3 para chegar no mínimo, 10 para ter a consolidação dessa estrutura muscular. Quando você entende o tempo natural das coisas, você fala, beleza, esse é o processo. Então, não é da noite para o dia. Muitas vezes são 2, 3, 4, 5 anos. E garanto que vem gente para ti e fala, nossa, como tu tá emagrecendo, o que tu tá fazendo? Agora, né? Agora. Porque no começo todo mundo queria me dar uma fórmula mágica para eu ir mais rápido. Mas como eu sabia o que eu queria, não quero uma fórmula rápida. Eu sei que o processo que eu quero é lento, porque eu não quero ficar derretida. Eu quero construir um corpo musculoso. E aí, nesse lugar de entender que demora 5 anos, eu consigo administrar a minha pressa. E muitas vezes, quando a gente falou aqui e conversou, poxa, quando eu falo, parece muito simples. Parece fácil. Só que é porque eu não comecei ontem. Eu estou há 20 anos construindo esta vida. Eu estou há 18 anos sendo mãe. Eu estou 20 anos sendo dona de casa e esposa. Eu estou há muitos anos construindo isso. Então, tudo que a gente conversou é possível? É super possível. Não vai ser da noite para o dia. E aí, quando você fala de alguém que inspira, talvez quando essa mulher ouça isso e fala, poxa, tem percepções aqui que eu nunca tinha visto. Parte do que ela falou serve para mim, eu vou colocar em prática. E eu acho que vale a atenção de coloque em prática, busque isso se isso fizer sentido para você, mas não queira ter os mesmos resultados que eu tenho em um mês, porque vai ser injusto com você. Assim como é injusto comigo eu querer construir um corpo em um mês. Então, não adianta se cobrar nesse nível, não, né? Não adianta. E aí a gente entra em tudo que a gente falou. Na culpa, no conflito, no se sentir separada. Talvez você está tendo pressa demais em uma vida que ainda está bagunçada demais. Então, comece a colocar as coisas em ordem e aí sim, no tempo, elas vão 30, 40 anos bagunçando a vida e daí quer em 3 meses... Não vai rolar. Arrumar. Não vai rolar, né? É um processo de transição. Super possível. Mas diminuir essa pressa vai fazer com que elas ganhem mais velocidade. E onde que as mulheres te encontram para... Acredito que no Instagram tu traz bastante informação de como fazer esse processo, né? Meu Instagram é Tabita Camacho. Tô por ali.
Tem meu YouTube também, que agora eu não lembro como que é, mas acho que é tipo isso. Tá no YouTube agora? Porque, a gente vai ter mais coisas por lá, ainda tem pouca, mas vai ter. E tem uns vídeos antigos lá que eu pensei, gente, será que eu deixo esse vídeo? Porque olha essa, meu Deus! Mas, né, é o processo. É o processo. Nossa, quando eu olho meus primeiros vídeos, eu não acredito também. Não é? E tudo que isso que eu te falei sobre as relações, sobre a dependência emocional, a gente trabalha no GPS, que é Grupo de Permissão Superior. De quando em quando tem um link lá no meu Instagram e a pessoa pode ir acompanhando as lives que eu faço, postagens, para poder entender mais. Legal. Tabita, quero te agradecer. E se você gostou desse podcast, eu quero te pedir para se inscrever no Spotify, no iTunes, no YouTube, seja onde você esteja assistindo. E aqui na tela vai ter o link da nossa comunidade no WhatsApp, uma comunidade 100% gratuita, onde você vai encontrar mulheres de todo o planeta que falam português, para discutir de uma forma madura, de uma forma com pessoas que também querem objetivos de evolução, relacionamento, maternidade, empreendedorismo, enfim, todos os assuntos pertinentes à mulher, porque eu acho que não tem como separar, né, Tabita? Tudo que a gente falou aqui, não tem como separar empreendedorismo da família, do relacionamento, etc. Acho que você tem que saber qual que é o nível de prioridade que você vai dar para cada coisa. E aí fica mais fácil equilibrar essa balança, né? Excelente. Obrigada. Eu que agradeço, achei ótimo estar aqui, foi muito gostoso, esse papo foi muito bom. Obrigada pelo convite. De nada e até a próxima. Até.